Agora entrando na parte do sistema auditivo e vestibular, que acho que é um pouco mais objetivo, assim, não, quando a gente fala de ciclo sono-vigília, eu pelo menos acho um pouco mais complexo de entender, até mesmo porque não tem muita, é tudo muito novo e cheio de teoria, mas aqui no sistema auditivo vestibular é muito mais objetivo, é mais uma questão de entender os processos que estão acontecendo. Primeiro, saber da estrutura, né, a anatomia, que fica mais fácil de você entender o que está acontecendo. A gente vai ter o ouvido externo, médio e interno. O externo é pavilhão auricular e o meato acústico externo, que é só esse canal que vai ligar até o ouvido médio. No ouvido médio, a gente vai ter basicamente membrana timpânica e os ossículos. E o ouvido interno é a cóclea. Como que vai funcionar? A partir dessa aula e até o final, a gente vai estudar os sistemas sensitivos que a gente tem. Então, o sistema visual, o sistema auditivo, o sistema olfatório, o sistema somático, que é das sensações do corpo. E, basicamente, todas essas aulas, elas são a mesma coisa. É a gente recebendo um estímulo de fora, vai existir um, um órgão ou uma parte do corpo específica que vai ser responsável por receber esse estímulo e transformar isso em, em disparo elétrico para ativar os neurônios, e depois isso vai ser levado para o córtex para ser processado. Então, basicamente, esses sistemas eles vão trabalhar como conversores de energia. A gente vai, no caso da via auditiva, a gente está recebendo um estímulo mecânico, que é o som, e isso vai ser transformado em energia elétrica, através do disparo dos neurônios. Então, como que vai acontecer isso? A onda sonora ela vai mover a membrana timpânica, né? Tipo, o som ele é uma onda mecânica que vai causar essa movimentação da membrana timpânica. Essa membrana timpânica se movendo vai mover os ossículos vão mover a membrana da janela oval, e a janela oval vai mover o fluido que está lá dentro da cóclea. E através dessa movimentação da cóclea, a gente vai ter uma despolarização que vai gerar ativação dos neurônios sensoriais. E como que vai funcionar isso de forma mais detalhada? Ali no ouvido médio, que a gente vai ter essa membrana timpânica e os ossículos, né? Cílio, martelo e bigorna. A gente vai ter essa variação de pressão, então causada pelas ondas mecânicas. Isso vai mover a membrana timpânica aqui, e isso vai ser passado para os ossículos. Qual que é o objetivo da gente ter os ossículos? Por que eu não posso mover a membrana e essa membrana já movimentar o líquido que eu tenho lá na cóclea? A função dos ossículos é intensificar a resposta. Por que isso acontece? Porque a onda sonora ela atinge aqui através de pressão. E a gente lembra que no cursinho a gente via que pressão é medido pela força dividido pela área. Ou seja, quanto maior força, eu tenho maior pressão, e quanto menor a área, maior a pressão. Então, se eu estiver empurrando uma coisa contra a minha mão, que seja de uma superfície grande, eu vou estar fazendo uma pressão pequena. Agora, se eu pegar uma agulha que é bem fina e tem uma superfície pequena e colocar contra a minha mão, eu vou estar fazendo uma pressão muito grande, por causa dessa superfície pequena. Então, o objetivo aqui de ter os ossículos é diminuir a superfície, porque daí eu vou estar pegando só uma pontinha e fazendo a mesma força, praticamente, mas uma superfície menor. Então, eu vou estar aumentando muito a pressão, fazendo com que o estímulo fique muito grande. Eu lembro que isso caiu na minha prova também, qual que era a função dos ossículos. E daí os ossículos aqui, o estribo vai empurrar através da janela oval, que é a comunicação que tem aqui da cóclea com o osso, e a partir do momento que eu empurro o líquido aqui, eu tenho a movimentação de todo, como é um sistema fechado, todo o líquido que está ali dentro vai se movimentar. E a gente tem esse reflexo de atenuação, que é feito por esses dois músculos aqui, que é o estapédio e o tensor do tímpano, e eles têm a função de se contrair para diminuir essa intensificação dos estímulos. Então, quando a gente precisa diminuir
esses estímulos, por exemplo, quando tem muito barulho, ou até mesmo a nossa própria voz, né? Que a gente se escuta, quando a gente está falando, esses músculos eles se contraem para que a gente escute menos, para que não fique algo tão uma intensidade tão grande. Então eles têm essa função de atenuar o, o som. O ouvido interno, que é a cóclea. Então a gente tem ali o corte transversal da cóclea, que é responsável pelo sistema auditivo, e depois a gente fala do labirinto, que é o sistema vestibular lá do equilíbrio. Então a cóclea ela vai ter 3 câmaras preenchidas por fluido. Essa parte aqui de cima, que é a escala vestibular, a de baixo, que é a escala timpânica, e a do meio, que é a escala média. Cada uma dessas escalas vão estar preenchidas por um líquido. A vestibular e a timpânica é perilinfo, a do meio endolinfo. Então lembra que endo é algo que está mais para dentro, é a média. E a perilinfa, peri é o que está mais em volta. Então a vestibular e a timpânica, que são essas mais da extremidade. Lembra que eu falei que quando os ossículos empurrarem ali pela membrana oval, por aquele orifício, os líquidos vão se movimentar. Então tudo aqui dentro vai se movimentar. E dentro aqui dessa escala média, a gente vai ter esse órgão de Corti, ou órgão de corte. E é através dessa estrutura que está aqui que a gente vai ter todo esse processo de transdução de sinal, ou seja, o estímulo mecânico, a movimentação que está passando ali, sendo transformado em estímulo elétrico. Então, como que acontece? Aqui é um esquema só para mostrar como se a cóclea tivesse aberta. Aqui a gente teve o ossículo empurrando o líquido, esse líquido ele começa a se movimentar aqui. Quando ele começa a se movimentar, ele faz com que a membrana basal, que é aquela membrana que está na escala média, ela se movimente. E daí o que vai acontecer aqui? Aqui está a membrana basilar, e ela está repleta de células ciliares, que são essas células receptoras auditivas. Elas ainda não são neurônios, mas elas vão passar o estímulo para um neurônio. Então, quando eu tenho a movimentação do líquido ali, a membrana basilar vai se movimentar, fazendo com que os cílios dessas células ciliares se movimentem, e essa movimentação do cílio começa a fazer com que a membrana tectorial se mova, e esse movimento de vai e vem, ele começa a gerar uma despolarização e uma hiperpolarização. E a cada movimento desses, eu tenho um processo ali acontecendo dentro das células que vai gerar essa transdução do sinal. Desculpa que ficou... O Black desconfigura os slides aqui, mas o que importa mais é a imagem para vocês entenderem. Então, quando a membrana basilar ela se movimenta para cima, eu tenho esses cílios indo para essa direção aqui, causando a despolarização. Quando a membrana basilar ela volta para baixo, eu tenho a hiperpolarização. E daí é só saber que vai ter essa inversão entre despolarização e hiperpolarização. Então, esse movimento de ida e volta vai causar isso. Quando eu tenho um movimento de ida, vai entrar potássio aqui dentro das células, causando a despolarização. Lembra que quando a gente via a despolarização de outros neurônios normais lá do córtex, a despolarização acontecia por entrada de sólido. Mas aqui acontece por entrada de potássio, porque esses líquidos que estão aqui nessas células, eles são em concentração diferente dos neurônios normais. Então, tem entrada de potássio, vai acontecer despolarização. A despolarização faz com que o cálcio entre dentro da célula. Lembra que quando a gente tem cálcio, as vesículas contendo neurônio, neurotransmissor, começam a ser liberadas. Daí, essa liberação do neurotransmissor faz com que a gente ative o neurônio. E daí a gente vai ter várias células ativando vários neurônios, vários axônios aqui.
em conjunto, todos esses neurônios que estão recebendo o estímulo, eles formam o nervo auditivo, que é o par 8. Então, a gente vai ter ali, chamado de nervo coclear também, porque ele é dividido em dois, né? A parte auditiva e a parte vestibular. Eles saem juntos ali do ouvido em direção ao córtex. Mas é o nervo 8 que vai receber esse estímulo a partir da movimentação dos cílios, que gerou a despolarização, e ele vai ter um caminho até o córtex, né? O meu objetivo é chegar no córtex. Lembra que eu tinha falado das aulas que a gente vai ter? Sistema auditivo, sistema visual, sistema olfatório. Todos esses sistemas, eles saem da periferia e eles vão para o córtex. E eles vão ter um caminho. E a principal coisa dessas aulas que a gente vai ter é tentar entender como que ocorre a transdução, ou seja, a transformação do sinal externo em sinal elétrico, e como que vai ser o caminho desse órgão lá na periferia até o córtex auditivo primário. Eu lembro que a minha prova basicamente era composta por isso. Então, vai cair por onde que vai passar o caminho até o córtex auditivo primário. Esse nervo coclear, que é o oitavo par craniano, ele vai ir para o bulbo, porque lembra que é lá no bulbo, né, no tronco encefálico, que a gente vai ter os núcleos desses nervos cranianos. Então, ele vai sair lá da cóclea e vai para o bulbo, que é onde a gente vai ter o núcleo desse nervo. Nervo coclear, ou dá para chamar também do oitavo par, que é o vestíbulo coclear. E a gente vai ter dois núcleos, o posterior e o anterior. Ele vai inervar tanto o posterior quanto o anterior. Acho que são chamados de ventral e dorsal também. O posterior vai seguir um caminho, o anterior ele vai pelo mesmo caminho, mas ele vai passar antes pela oliva superior, também ali no bulbo. Então, o do anterior sai para a oliva superior, que é no bulbo também, e depois disso ele segue junto com o que saiu lá do núcleo coclear posterior. Então, eles vão para o mesencéfalo, que é onde a gente tem o colículo inferior, e do mesencéfalo eles vão para o tálamo. Lembra que o tálamo é a estrutura, porta de entrada para o córtex. Então, tudo que vai para o córtex passa antes por um núcleo do tálamo. Qual que vai ser o núcleo inervado por essas vias auditivas? O núcleo geniculado medial. Aqui é importante fazer a correlação com visual também, porque eles meio que são opostos, auditivo e visual, em relação a esses núcleos. Então, enquanto o auditivo é colículo inferior e depois passa pelo tálamo no núcleo geniculado medial, a visão, o nervo que é o par 2 ocular, ele vai ir pelo colículo superior e depois geniculado lateral. Então, eles meio que são opostos entre eles. E do tálamo, depois que sai do núcleo geniculado medial, vai para o córtex auditivo primário, que daí é onde vai acontecer a interpretação desse estímulo visual, desse estímulo auditivo que a gente teve. E daí lá no córtex, como que vai acontecer? A gente vai ter regiões que vão receber cada uma das frequências de som que a gente recebeu. Aqui pegando a membrana basal, que é aquela estrutura que está lá na cóclea, cada parte dela vai receber um tipo de frequência de onda sonora. Então, se a gente está escutando algo de 20.000 Hz, a membrana basal ela vai se movimentar até aqui, até esse pedaço. Se a gente receber uma onda sonora de 7.000 até aqui, e assim por diante, até chegar no 20, né, que é aquele intervalo que os humanos escutam, de 20.000 até 20. E essa diferença de espaço, onde a gente vai receber cada frequência das ondas sonoras, vai ser também o lugar, vai ter um lugar específico no córtex, onde vai ter cada ligação. Então, o estímulo que chegou até aqui na cóclea, 20.000 Hz, ele vai ter um lugar para ele lá no córtex auditivo primário,
específico para ele. Cada frequência vai ser separada lá no córtex para que ela seja identificada cada tipo de som. E daí aqui a gente vai ter o córtex auditivo primário vai mandar essa informação para o secundário, que daí vai ter uma resposta um pouco mais complexa, né, de significado daquilo que a gente está escutando, não só de entender se é frequência baixa ou alta, se é um som grave, agudo, mas reconhecer também o tipo de som, o significado daquilo que a gente está escutando, que daí são coisas mais complexas, né? Daí vai envolver associação, toda aquela questão de linguagem, de Wernicke, de Broca, que a gente já falou nas outras aulas. E daí a gente vai ter o sistema vestibular, que é responsável pelo equilíbrio, né? E a gente tem o labirinto, a gente já falou aqui da cóclea, e daí a gente tem o labirinto aqui, que vão ter duas estruturas, os órgãos otolíticos e os ductos semilunares. Essa parte é mais simples, porque o que a gente tem que saber aqui é menos complexo. Basicamente é separar qual que vai ser a função dos órgãos otolíticos e qual que vai ser a função dos ductos semilunares. Porque a forma de transdução de sinal é basicamente a mesma da cóclea. Vão ter células ciliares e através do movimento desses cílios eu vou ter uma despolarização que vai gerar todos aqueles impulsos elétricos. Mas daí o que a gente tem que saber é que os órgãos otolíticos, que são formados pelo trículo e sacro, eles vão detectar a força de gravidade e as inclinações da cabeça, enquanto os ductos semilunares eles vão ser sensíveis à rotação da cabeça. Então, os órgãos otolíticos, e, como eu tinha dito, é sacro e o trículo, cada um vai possuir um epitélio, chamado de mácula, que vai ter aquelas células que eu tinha falado para vocês. Então, eles são responsáveis por sentir a movimentação da cabeça. Então, se coloca a cabeça para trás, eu vou ter a movimentação aqui dos cílios, e esses cílios eles ficam voltados para uma camada aqui gelatinosa, que contém esses cristais de carbonato de cálcio, que são chamados de otocônio. Então, a partir dessa movimentação da cabeça, tem a movimentação dos cílios que movimentam as otocônias. Essa movimentação é que vai gerar a transdução do sinal, fazendo com que ocorra a despolarização. E como que vai ocorrer a diferenciação de direção, né? Como que o cérebro vai interpretar que a cabeça está para um lado ou está para o outro. O trículo, ele vai ter uma mácula com células aqui na horizontal, então o sentido da despolarização vai ser horizontal, enquanto que a mácula do sacro, ela vai ter um sentido de despolarização vertical. Então, quando a gente está com a cabeça na vertical ou na horizontal, essa mudança que vai estar trabalhando o trículo ou vai estar trabalhando o sacro, e a partir disso o sinal vai ser passado de forma diferente para o córtex e ele vai entender a direção da nossa cabeça. E daí a gente tem os ductos semilunares, que são aquelas 3 argolinhas que ficam em ângulos diferentes entre elas, e o processo é basicamente o mesmo. A diferença é que aqui vai ser rotação da cabeça, não inclinação. Então a gente vai ter células ciliadas, agrupadas, só que elas estão envoltas por uma cúpula. Quando a gente faz a movimentação da cabeça, a endolinfa que está ali, que é aquele líquido, ela vai movimentar de acordo com a inércia. Ou seja, se eu coloco a cabeça para um lado, o líquido ele vai ir para esse lado, em compensação, por inércia, por estar parado, tipo quando você está no ônibus e ele freia, você vai para o lado oposto. Então, essa estrutura aqui, ela vai para o lado oposto a movimentação da sua cabeça. E através dessa movimentação, que a gente tem os cílios ali, vai gerar despolarização. Daí, esse processo de despolarização é o mesmo do que eu tinha falado lá na COP, que é através da abertura dos canais de potássio, que vai fazer cálcio entrar e passar essa informação para os nervos. E daí aqui é um pouco mais complexo as ligações, né? Tipo as vias vestibulares centrais, porque essas informações de rotação e de movimentação da cabeça, que estão envolvidas no nosso
elas são responsáveis por manter o nosso equilíbrio, essas aferências elas precisam ser mandadas para vários lugares, porque toda a estrutura do nosso corpo, e a gente está parado e com equilíbrio, todo o corpo ele precisa receber o que está acontecendo com a gente. Então vai ser mandada informação para o cerebelo, que está responsável também por esse equilíbrio. Vão ser mandados para o tálamo, que daí vai ser mandado para o córtex. É mandado para neurônios motores extraoculares, porque o movimento dos nossos olhos ele depende de onde a nossa cabeça está virada. Então, por exemplo, automaticamente quando você vira a sua cabeça, o seu olho tende a ir junto, porque o olho acompanha esses movimentos de forma natural, porque o olho está recebendo esses estímulos lá das vias vestibulares para ele saber para onde a cabeça está indo para ele ir junto. E neurônios motores do pescoço também, porque se a gente está mexendo a nossa cabeça, a gente precisa comunicar os músculos do pescoço para onde que está se movendo para que eles ajustem as posições da nossa cabeça. E neurônios motores dos membros, a gente precisa deixar o nosso corpo em sincronia. Então, se a gente mexe a cabeça, essa sensação de para onde a gente está olhando e como está a posição da nossa cabeça, ela precisa ser informada para os neurônios motores dos membros para que eles consigam acompanhar essa movimentação. E daí aqui a gente vai ter os órgãos otolíticos mandando a informação de uma forma, canais semicirculares mandando de outra forma. E isso aqui vai estar acontecendo além ali daquilo que eu mostrei nessa imagem. Isso vai estar acontecendo porque várias partes do corpo vão estar precisando dessa informação lá do vestíbulo, mas aqui já é algo mais específico. Então, os órgãos otolíticos, eles vão mandar para o núcleo vestibular lateral, lá no mesencéfalo. Isso vai ir para a via trato vestíbulo espinhal, ou seja, é um trato que liga o vestíbulo com a espinha. É uma via que está saindo lá do ouvido interno e levando essa informação para a minha espinha, para que ela leve para os neurônios motores, que eu tinha falado lá dos membros, para manter a postura do corpo. E aqui os canais semilunares vai levar para o núcleo vestibular medial, lá no mesencéfalo, que leva para o fascículo longitudinal medial, e daí vai para os neurônios motores do tronco e da cabeça. Então, isso aqui, só para não ficar perdida a informação, é o que a gente estava vendo disso aqui. Está levando para neurônio motor dos membros, neurônios motores do pescoço. Eu só abri essa via aqui para deixar ela mais completa. Mas basicamente é isso aqui. E era isso, gente. Qualquer dúvida que vocês tiverem, eu sei que esses conteúdos são meio confusos no início, mas vocês vão ver que não é muito complicado, não. Qualquer coisa que vocês tiverem de dúvida, pode me chamar que eu estou disponível para ajudar vocês, tá?